Existe uma luz que brilha além de todas as coisas na terra, além dos mais altos, dos mais altíssimos céus. É a luz que brilha em teu coração. Upanishad Sandoya. Que essa mensagem possa nos servir como um mote para que cheguemos cada vez mais próximos a essa escuta amorosa do nosso coração, os ditos que ele nos fala, as orientações que ele nos dá, o aconchego de estar junto com aquilo que é de mais puro em nós. Vamos acender a vela? Hoje, mais um encontro, quarto encontro desse mês, no espaço das histórias contadas da Associação Sagres. E a história de hoje é uma lenda oriental. Conta a lenda que na China antiga, no alto de um mosteiro, próximo a um penhasco onde se avistavam de lá vários montes, várias montanhas, havia um monge já de longa idade. Ele estava querendo selecionar e atribuir a passagem dos seus conhecimentos para um sucessor, já que ele avançada era a sua idade e ele via que talvez não fosse ficar mais muito tempo na Terra. Seus estudantes, seus aprendizes, seus discípulos tinham muito carinho por ele, muita consideração por sua sabedoria e todos os conhecimentos que eles haviam adquirido. Então, quando ele anunciou um encontro, uma reunião, para que eles entre si escolhessem um sucessor a ele, eles ficaram tristes, pois não queriam se despedir tão de pronto desse mestre querido. Então ele reuniu e pediu que fossem a um ambiente, uma das salas do mosteiro, que eles nunca haviam entrado. E quando lá abriram as portas, eles viram que era um espaço totalmente vazio, sem nenhum móvel. E era lá o espaço para uma decisão que para muitos deveria ser delicada. Como que eles iriam entre si escolher um sucessor? É claro que a última palavra seria do monge. Então ele falou: vamos nos reunir aqui, vocês entre si irão escolher o meu sucessor e eu vou pedir que os serviçais tragam os bancos para vocês sentarem. Como era uma sala pequena, colocaram os bancos dispostos próximo às paredes, 4 bancos ao todo, deixando o centro livre. E ao dado o sinal, ele pediu que os serviçais trouxessem um vaso chinês raríssimo, de grande beleza. Colocou o vaso no centro da roda e disse: eis o problema. E quando ele falou isso, antes que qualquer discípulo fizesse algum questionamento, ele se retirou, deixando a sala aberta, mas antes recomendou que a decisão deveria ser feita e entregue a ele até o fim da tarde daquele dia. Havia amanhecido uma manhã com uma bruma, com um vento suave, típico das montanhas, e eles se encontraram ali, um a olhar para o outro, e chegaram à conclusão todos que o problema era o vaso. Então haveriam de averiguar o que tinha dentro do vaso, se por acaso havia ali uma mensagem. E um detalhe importante até o fim daquele dia. Eles tinham um tempo restrito para achar uma solução que, pensavam eles, estava no vaso. Então, aqueles mais perspicazes e mais observadores pensaram que talvez uma mensagem
estivesse dentro do vaso e com muito cuidado mexeram no vaso, olharam dentro, quem sabe, alguma mensagem, alguma pergunta, verificaram na base dele e nada. E o dia foi passando e passando e passando. A luminosidade naquele ambiente da sala foi diminuindo gradativamente. Eles já estavam cansados de tanto confabularem entre si, de tanto questionarem o que haveria naquele vaso. Olharam muito proximamente aquelas imagens coloridas, com os desenhos rebuscados, com muitas gravuras inscritas ali. E o tempo foi passando, até que a tarde estava findando. Olharam para fora da sala, avistaram o céu de pôr de sol, com uma luz dourada e rasgos de luz azulados e avermelhados no céu. Ficaram em silêncio, alguns fatigados de tanto pensar, outros já cansados, com fome, outros querendo achar a solução de imediato, e nada. Silêncio total, absoluto. Sentaram. Ficaram ali parados, olhando o vaso. Viam de um ângulo, depois do outro, e nada. Nenhuma resposta e nenhuma atitude de selecionar algum dos colegas. Eis que um deles, tomado de coragem, pegou o vaso, levantou e jogou no chão. E ele se partiu em muitos pedaços. Nesse momento, houve um alvoroço na sala. Aqueles discípulos tão silenciosos se colocaram diante daquele colega, questionando, criticando. E nesse momento, o mestre se colocou e eles ouviram a voz dele diante da porta. E ele falou para que cada um tomasse o seu lugar, menos aquele discípulo que quebrou o vaso. Um silêncio se fez, o mestre caminhou em direção a ele, olhou nos olhos e disse: "Você é o meu sucessor. Quando eu partir deste mundo, você continuará a minha obra. Caso contrário, se vocês não tivessem conseguido conciliar e achar nenhuma solução, partiriam para as suas casas e o mosteiro seria fechado." Aí eles questionaram: "Mas como? O vaso era precioso. Por que ele quebrou?" Aí ele falou: "Considerem. Se vocês estivessem até agora olhando o vaso como um problema e apalpando, acarinhando este problema, sem achar uma solução, e a solução é isso. Quando vocês deixam de carregá-la, quando vocês rompem e acham uma atitude necessária, aí está a solução. E os problemas existem para serem solucionados." Até breve, até a semana que vem, mês de junho, que eu continuarei a contar as histórias. Muito obrigada mais uma vez por ouvir.